Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos conhecer métodos para entender melhor as profecias de Daniel no tempo em que vivemos. Portanto, não saia daí porque o programa Evidências está só começando. Estamos de volta com o programa Evidências e eu quero apresentar para você o guia de estudos do nosso programa. E ele pode ser seu, inteiramente grátis. Basta ligar para a gente pelo telefone 0 Operadora 12 21 27 3121 ou pelo site biblia.com.br. Você também pode colocar a câmera do seu celular no QR Code que aparece na sua tela e o livro, ou melhor, o guia de estudos, chegará aí na sua casa em qualquer lugar do Brasil. Está bem? Muito bem, meus queridos, o livro de Daniel contém aspectos importantes da revelação de Deus que, de várias maneiras, são únicos. Em nenhum outro lugar, entre todas as palavras proféticas da Bíblia Sagrada, encontramos tal visão geral, totalmente resumida da história da humanidade. A visão de Daniel começa com o tempo do próprio autor e termina com o tempo do fim, onde há o estabelecimento do reino eterno de Deus, a ressurreição dos justos e a inauguração da vida eterna. No programa de hoje, nós vamos investigar diferentes formas em que Deus se revelou no livro de Daniel e também vamos estudar interpretações enviadas pelo céu. E também vamos ver como entendê-las, isto é, que métodos de estudo são usados geralmente para interpretar as profecias de Daniel. Por questão de objetividade, eu vou comentar aqui apenas os métodos mais utilizados e, ao final, vou falar aquele que, a meu ver, mais se encaixa com o escopo interpretativo do livro, está bem? Eu vou primeiramente dar um resumo de todas as escolas de interpretação e depois eu vou detalhá-las, está bem? Na verdade, as escolas são essas que aparecem aqui. Vamos lá. Nós temos uma primeira escola chamada preterismo. Você tem também o historicismo, o futurismo e o idealismo. Estas são as formas mais gerais de compreensão ou de métodos de estudo do livro de Daniel. Agora vamos aos detalhes. O preterismo entende que o cumprimento das visões de Daniel ocorreu em nosso passado, mas no futuro imediato de Daniel e também de Judá. Já o historicismo busca o cumprimento das profecias ao longo da história, especialmente a história de Israel e a história da igreja, enquanto o futurismo espera que a realização de grande parte do que está escrito ali ocorra somente no fim dos tempos, isto é, em algum momento além do nosso futuro, ou no nosso futuro. E temos também o idealismo, que não espera necessariamente realizações específicas na história ou em nenhum ponto da história, mas busca apenas lições morais ou espirituais que foram comunicadas em símbolos ao profeta. Agora, não somente como teólogo, mas principalmente como arqueólogo, uma das maiores perguntas ou das principais perguntas que eu sempre faço quando interpreto qualquer passagem da Bíblia é a seguinte: qual era o público original? E qual o significado que esta passagem teria para eles? Outra forma de abordar isso seria perguntando qual era a intenção original do autor bíblico, isto é, do profeta, ao escrever aquelas palavras, mesmo que ele não as entendesse por completo ou não soubesse a extensão do que elas queriam dizer. Lembre-se, Daniel estava exilado na Babilônia junto com outros cidadãos de Judá. Por que Deus deu essas visões ao seu povo durante o exílio? E não somente isso, Paulo afirma que tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Isso está em Romanos capítulo 15, verso 4.
Portanto, por mais que eu ame descobrir o passado através da arqueologia, eu não posso ficar preso a ele quando o assunto é Bíblia Sagrada, pois o que ali está escrito também tenta atingir a mim e a você que vivemos no século XXI. Por isso, eu entendo que, se por um lado não é prudente ignorar o conteúdo original da Bíblia Sagrada, senão eu crio interpretações artificiais e anacrônicas que não teriam nada a ver com o que o texto estaria originalmente querendo dizer, por outro lado, eu não posso ficar trancado ou trancafiar o texto no passado, senão a Bíblia será apenas um livro antigo, um objeto de museu, como qualquer outro livro. A ajuda para entender a história não pode ser outra senão ajudar a compreendê-la na sua sequência. Eu acho que isso que eu falei já nos ajuda um pouco na adoção por um ou outro daqueles métodos que eu acabei de apresentar para você. O primeiro método que eu apresentei é o preterismo, que vem do latim praeter, significando passado. Eu quero mostrar para você como é que desenvolveu essa teoria do preterismo. Vamos colocar aqui na tela. Ela começou com este teólogo, um teólogo muito importante espanhol chamado Luís del Alcázar, um teólogo jesuíta. Ele era de Sevilha, na Espanha. Ele apresentou a sua tese nesse livro Vestigatio Arcani Sensus in Apocalipse, ou traduzindo, Investigação do Sentimento ou do Senso Oculto Secreto no Apocalipse. Ele foi publicado póstumamente em 1614 e o objetivo desse livro era afastar da Igreja de Roma, da Igreja Católica, a aplicação das profecias e símbolos apocalípticos feitas por intérpretes protestantes. Nesse sentido, Alcázar esforçou-se para situar o cumprimento profético de Daniel e Apocalipse num passado distante, identificando, por exemplo, o anticristo com o imperador romano Nero e não com uma figura que pudesse estar vivendo na Idade Média ou na Idade Moderna. Hoje, os que adotam esse modelo de estudo usam uma abordagem histórico-crítica do livro de Daniel e ficam confortáveis com a proposta de que o mesmo seria apenas um pseudepígrafo escrito no segundo século a.C., ao redor do período de dominação dos gregos sobre o povo judeu, especialmente pelo tirano Antíoco IV Epifânio. De igual modo, os relatos dos capítulos 1 a 6 são, por esses proponentes, considerados como a elaboração de materiais anteriores, cujo propósito seria apenas o de inspirar os judeus oprimidos da época de Antíoco a seguirem um exemplo de fidelidade de um personagem fictício chamado Daniel e os seus 3 companheiros numa história fictícia ocorrida na Babilônia. Agora, ao adotar esse método, o resultado seria que, por exemplo, o chifre pequeno de Daniel, mencionado em Daniel capítulo 7, que nós vamos falar daqui a pouquinho, não poderia ser aplicado ao cristianismo de Roma, como propunham os teólogos protestantes, mas sim a algo que se cumpriu num passado remoto, distante, séculos e séculos antes de surgir o cristianismo medieval. Mas o interessante é que o preterismo eventualmente penetrou também no pensamento protestante liberal do final do século XVIII e se tornou, de certa forma, a posição de teólogos protestantes desta linha liberal, especialmente aqueles encontrados na Europa. Hoje, a erudição padrão daqueles que optam por esse método crítico-histórico ou histórico-crítico, como alguns preferem, situam a composição ou a compilação do livro de Daniel no final do segundo século a.C. e entendem que suas alegadas profecias seriam apenas o reflexo de um tempo em que viveu Antíoco IV Epifânio, o rei Seleucida da Síria. Eu já falei muito disso nos programas anteriores, você já sabe agora o que eles querem dizer com isso. A mesma coisa é aplicada ao livro do Apocalipse, que por esta visão acaba ficando, assim, de certa forma, eu diria, restrito ao contexto romano do primeiro tempo, dos primeiros séculos, ou melhor, do primeiro século da era cristã. O segundo método de interpretação de Daniel e Apocalipse é o chamado futurismo. Este método vê Daniel e Apocalipse como livros essencialmente escatológicos, isto é, que dizem respeito apenas aos eventos finais da história da humanidade iminentes à segunda vinda de Cristo.
Esse método de interpretação ganhou gradativa adesão dos protestantes, evangélicos e dos pentecostais e também neopentecostais após a propagação do dispensacionalismo, que começou a partir do século XIX. Segundo esta forma de ler o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, uma forma, aliás, recente, Deus salvará a humanidade de diferentes maneiras ao longo da história, isto é, em diferentes dispensações. Aliás, dispensação é a tradução que eles usam para uma palavra grega, oikonomia, que significa literalmente lei ou administração da casa. As dispensações, nesta visão dispensacionalista, referem-se a diferentes formas de Deus atuar na história da humanidade. Para eles, em cada dispensação, o Senhor Deus se revela de uma forma diferente à humanidade e os seres humanos, por isto, são testados e a sua resposta é avaliada por Deus em cada situação específica. Ou seja, em cada dispensação, a humanidade falha, aí Deus inicia um novo ciclo. É assim que pensam os que propõem esta visão futurista de entendimento do livro de Daniel e também do livro do Apocalipse. No dispensacionalismo, há uma dicotomia entre Israel e a igreja. Para eles, a igreja surge apenas como um parênteses em relação ao plano divino para Israel, um tipo de plano B. Na segunda vinda de Cristo, invisível para o mundo de acordo com essa linha, ocorreria o chamado arrebatamento secreto da igreja. Enquanto isto, os judeus e demais que não estavam preparados para o arrebatamento permanecem na terra e passam por um período de 7 anos de tribulação, durante os quais eles são ainda testados até que o reino de Deus seja estabelecido definitivamente. A doutrina do arrebatamento secreto foi criada por John Nelson Darby por volta de 1830 e se difundiu no século XX graças à Scofield Reference Bible, lançada em 1909 pelo pastor americano Cyrus Ingerton Scofield, que era líder da Igreja Congregacional nos Estados Unidos. Essa maneira de interpretar as profecias é o cenário central da série de livros e filme Deixados para Trás, de Tim LaHaye e Hal Lindsey. Agora, é importante lembrar que todo dispensacionalista é futurista, mas nem todo futurista é dispensacionalista. Eu explico isso para você. Os críticos do futurismo dispensacionalista creem no milenarismo clássico, segundo o qual não há uma dispensação ou dispensações que façam uma distinção entre Israel e a igreja cristã em relação aos eventos finais. Agora, de uma forma ou de outra, no futurismo, a principal objeção é aquela que remove o livro de Daniel e também o livro de Daniel de qualquer contexto histórico ocorrido ao longo da história do cristianismo. É como se aquelas profecias fossem relevantes apenas para a última geração de crentes, aqueles que vivem no tempo do fim. Quer ver? Eu vou explicar uma coisa para você e vou mostrar, aliás, algo muito interessante aqui no telão. Olha aqui comigo. Embora, a rigor, o futurismo seja mais popular nos círculos evangélicos, pouca gente sabe que essa teoria foi primeiramente desenvolvida por esse cavaleiro aqui, o teólogo jesuíta espanhol Francisco Ribera. Ribera, assim como Alcazar, publicou em 1590 esse livro aqui, que seria um comentário sobre o livro do Apocalipse, no qual ele se esforçou para desviar a aplicação protestante das profecias a qualquer símbolo que pudesse ser ligado à Igreja de Roma. Como bem documentado pela coleção A Fé Profética de Nossos Pais, de autoria de Leroy Edwin Fromm, era a opinião de muitos estudiosos da época que a grande apostasia mencionada na Bíblia Sagrada seria o equivalente profético à hegemonia papal da Idade Média. Além disso, o chifre pequeno de Daniel, o anticristo de João, o homem do pecado mencionado por Paulo, a besta do Apocalipse eram todos símbolos do mesmo poder apóstata, ou seja, a igreja e o domínio da Igreja de Roma. Conforme lemos no comentário bíblico de Bill, ao tempo da Reforma, Lutero, Calvino e outros reformadores viam a Igreja Católica como a encarnação do anticristo.
Foi para se opor a esta interpretação que Ribera criou a sua teoria futurista. Nesse modelo, ele projeta para o futuro, para um tempo distante, na época do segundo advento de Cristo, os eventos simbolizados nos livros de Daniel e Apocalipse, de modo que, desta forma, o papado sai do foco do intérprete e se livra de aplicações proféticas que poderiam ser feitas, aliás, que eram feitas por aqueles estudiosos. Como explicou George Ladd, famoso ministro batista e professor de exegese e teologia do Novo Testamento, num seminário em Pasadena, na Califórnia, a obra publicada por Ribera era uma contrainterpretação à visão historicista prevalecente entre os protestantes que identificaram o papado com o anticristo. Ribera aplicou todo o Apocalipse, com exceção dos primeiros capítulos, ao tempo do fim, antes que à história da igreja. O anticristo seria uma pessoa má, individual, que seria recebida pelos judeus e reconstruiria Jerusalém e governaria o mundo por 3 anos e meio. Aqui o Dr. Ladd está falando mais do Apocalipse, mas o que ele diz também foi o foco do livro de Ribera em relação a Daniel. Mas esse comentário, como eu falei, vale, portanto, para as profecias de Daniel e Apocalipse. Quer ver? Eu quero mostrar para você uma coisa a mais aqui no telão. Posteriormente, Ribera conseguiu o apoio desse outro teólogo aqui. Eu estou falando do padre jesuíta Roberto Francesco Rômulo Bellarmine, que foi uma das mais importantes figuras do movimento da Contra-Reforma. Aliás, por suas obras, ele foi canonizado em 1930 e proclamado doutor da Igreja. Ele também esteve envolvido no processo contra Galileu Galilei, mas isso é outra história. Ele, que se opôs ao princípio dia-ano de interpretação profética de Daniel e também do Apocalipse, foi categórico em chamar ou interpretar o pequeno chifre do livro de Daniel, normalmente identificado com o papado, como eu falei, como sendo apenas o rei Seleucida, Antíoco IV Epifânio, que perseguiu os judeus no segundo século a.C. e, mais uma vez, ajudou a desviar o foco de qualquer interpretação que pudesse ser dada ao papado da Idade Média e da Idade Moderna. Agora, o curioso, o paradoxal, é que nesta época em que estamos falando, eu estou falando do século XVI em diante, personagens importantes da história da Reforma Protestante, como Wycliffe, Knox, Tyndale, Lutero, Calvino, Zwingli, Wesley, Edwards, Finney e Spurgeon, todos eles utilizaram uma abordagem historicista para interpretar e ensinar a profecia de Daniel. E essa abordagem eu vou explicar daqui a pouquinho para você. Agora, o futurismo, como eu disse antes, só entrou nas fileiras do protestantismo lá no primeiro quarto do século XIX em diante. E, curiosamente, hoje é a forma mais popular de interpretação de Daniel e Apocalipse que vemos entre evangélicos, pentecostais, protestantes e neopentecostais. Mas esta não era a forma de entendimento dos pioneiros da Reforma Protestante ou mesmo de cristãos que viveram na Idade Média. Daniel 9, por exemplo, que ainda vamos estudar nessa série, é visto nesta forma de interpretação como sendo uma interpretação profética do período de tribulação de 3 anos e meio, literais, que ocorrerão no final dos tempos, após o rapto secreto, o arrebatamento da igreja e a conseguinte dominação do anticristo sobre a terra. Nesse entendimento, a 70ª semana da profecia de 70 semanas de Daniel 9 é separada do seu contexto, isto é, do período total das 70 semanas e reposicionada nos últimos 7 anos da história desse mundo. Muitos teólogos e pregadores evangélicos, também pregadores pentecostais e protestantes de linha mais conservadora, têm adotado de maneira quase uniforme o futurismo, com adições ou variações aqui e acolá, como sendo o seu sistema de interpretação das profecias de Daniel e Apocalipse. Ou seja, o futurismo, que começou no seio da Igreja Católica, se tornou parte fundamental da interpretação protestante moderna, chamada de dispensacionalismo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o idealismo, também chamado de abordagem espiritual ou abordagem alegórica, ou ainda abordagem não literal das Escrituras. Trata-se de uma forma quase neutra de enxergar a escatologia cristã, especialmente dos livros de Daniel e Apocalipse,
em que você vê todas as imagens proféticas como sendo apenas símbolos não históricos ou não literais. Diferentemente das outras correntes de interpretação, o idealismo não encontra no Apocalipse ou em Daniel qualquer ligação com fatos históricos ou fatos futuros. Para os idealistas, o livro apresenta apenas uma descrição simbólica da luta espiritual entre o bem contra o mal, e não há nenhuma aplicação a períodos históricos, passados ou futuros. Restariam, portanto, apenas verdades éticas e princípios morais que se aplicariam a crentes em qualquer período da história. Esse método é, portanto, fruto de uma abordagem mais humanista e pós-moderna da Bíblia, centralizada no leitor, ou seja, para eles não há verdades absolutas a serem encontradas na Bíblia Sagrada. Tudo depende do ponto de vista de quem está lendo, e todos os entendimentos, mesmo que contraditórios, são válidos. Muitos dos promotores de causas sociais hoje amam abordagens idealistas das profecias bíblicas por uma razão muito simples. Eles entendem que a história, como nos foi contada, é nada mais, nada menos que a experiência do maior ou a versão dos vencedores. E esta versão tem que ser questionada. Ou seja, é o vencedor, o mais poderoso, que geralmente impõe o que deve ser entendido sobre os demais. Então eles costumam estabelecer as suas próprias verdades como fatos reais e inquestionáveis e acabam oferecendo uma realidade de colonialismo, de exploração do maior pelo menor. E a linguagem, geralmente, é o canal por excelência de oficialização de verdades, a palavra final sobre determinado assunto. Por isso que eles preferem a leitura idealista, porque cada um dá a sua interpretação e todas são válidas. Para esse grupo, não existem verdades absolutas. Embora realmente, ao longo da história, seja verdade que houve imposições, às vezes, de dogmas, especialmente em termos de história do cristianismo, o problema que eu vejo ao deslocar a interpretação bíblica do autor para o mero entendimento do leitor moderno é que as realidades divinas começam a ficar muito subjetivas. Agora imagine comigo, 1 milhão de leitores da Bíblia tendo 1 milhão de entendimentos, 1 milhão de verdades. Ora, nesse tipo de colocação ou de método, qualquer louco pode fazer uma leitura louca da Bíblia igualmente válida. E podemos ver loucuras praticadas em nome de Deus. Afinal de contas, o que importa é a interpretação individual. Se antes havia um opressor que perseguia, agora eu posso dizer que há milhares que perseguem, porque o discurso é até bonitinho. Na hora de falar da defesa do idealismo, é bom falar de pluralidade de ideias. Só que Nietzsche já havia acentuado que nada aprisiona mais o ser humano do que as suas convicções, e nesse ponto eu concordo com Nietzsche. Imagine então, cada um podendo dar ao seu bel prazer a interpretação que quiser do texto sagrado. Imagine a bagunça que isso viria. Por mais que haja diferentes opiniões, isto não valida a suposição de que todas as opiniões, todas as leituras são igualmente válidas ou que estejam igualmente corretas. É como diz 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33, falando justamente das profecias, ali é dito que Deus é um Deus de ordem, não um Deus de desordem, isto é, de bagunça, de confusão. Então, na multidão de entendimentos, todos podem estar errados, mas não posso dizer que todos estejam igualmente certos. Existe sim, meus queridos, uma verdade objetiva, que continuará sendo verdade, mesmo que eu a entenda de modo deturpado. Fora o fato de que a leitura do oprimido também pode ser construída sobre premissas falsas ou idealistas. Como eu posso, por exemplo, quem sabe, digamos, direcionar com o meu trauma um desentendimento da leitura original? Eu posso fazer isso com o texto. Assim como alguém traumatizado por um assalto pode enxergar um criminoso em potencial em qualquer morador de uma comunidade de periferia, eu também posso, a partir do meu trauma, enxergar na Bíblia algo que não está ali. É por isso que, mesmo sendo uma abordagem atraente para o século XXI, para pessoas pós-modernas, eu não creio que o idealismo seja a melhor opção que eu tenho para entender a palavra de Deus. Vamos falar agora do historicismo,
uma antiga escola de pensamento muito popular, especialmente nos dias da Reforma Protestante. Segundo essa corrente de interpretação, profecias vão se cumprindo no passado, outras vão se cumprindo no presente e outras se cumprirão no futuro. Leroy Edwin Fromm, a quem eu fiz menção recentemente, definiu o historicismo assim. Historicismo seria o cumprimento progressivo e contínuo das profecias, numa sequência ininterrupta dos dias de Daniel e desde o tempo de João até o segundo advento e o fim do tempo. Nos livros apocalípticos, percebe-se de fato que há um cumprimento da profecia ao longo da história da humanidade, culminando com o estabelecimento do reino de Deus. No caso do livro de Daniel, que veremos em detalhes nessa série do Evidências, 4 impérios se sucedem no domínio mundial, começando pela Babilônia, ou Império Neobabilônico, seguido pela Medo-Pérsia, depois pela Grécia, ou Império Macedônico, e Roma, dando lugar a reinos divididos, que permaneceriam assim até que o reino de Deus fosse definitivamente estabelecido. Você vê isso em Daniel capítulo 2 e capítulo 7. Entretanto, essas mesmas profecias também contemplam fatos que foram se cumprindo em tempos muito distantes do ponto de vista de Daniel, ou seja, nos últimos dias. Você pode ler isso em Daniel capítulo 8, 26 ou Daniel 10, verso 14. O historicismo, como método de interpretação profética, encontra fundamentação no próprio livro de Daniel. Evidência disso está no fato de que Daniel registra suas visões de forma a destacar a sequência entre os acontecimentos descritos. Os eventos sequenciais são destacados pelos marcadores temporais presentes no texto bíblico, que indicam sucessão de tempo, com início de período, por exemplo, do período do exílio babilônico e findando no eschaton, isto é, no fim do mundo. Como se pode ver, há uma sequência histórica, uma linha contínua das profecias de Daniel que se inicia nos dias do profeta e se dirige até o fim dos tempos que foram estabelecidos por Deus. Isto por si só aponta para uma compreensão das profecias numa forma de método historicista. Aliás, esse foi o entendimento sustentado tanto pela igreja cristã como pelo judaísmo mais antigo até o surgimento dessas teorias contrárias que eu apresentei para você nesse programa. Agora, uma coisa importante é que em Mateus capítulo 24, verso 15, no discurso escatológico, Jesus fala do abominável da desolação mencionado por Daniel, capítulo 9, 27, e o aplica à destruição de Jerusalém no ano 70. Ou seja, Jesus pega uma profecia de Daniel e aponta para o seu futuro. Então não pode ser preterismo. Mas Jesus também não joga para um futuro distante, senão seria historicismo. Jesus mostra o cumprimento ao longo da história. E é esse método que usaremos para conhecer as profecias de Daniel aqui no programa Evidências. Então fique conosco porque toda semana teremos novidades para você, tá bem? E a gente se encontra no próximo programa aqui na TV Novo Tempo, que você sabe, é a TV do Evidências, é a TV da Esperança.